Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje vai tratar de um tema muito interessante. Vamos falar um pouco mais sobre história, em especial sobre a Guerra do Paraguai e as repercussões que nós temos até hoje, tanto na nossa vida cotidiana quanto dos outros países do Mercosul. Quem está aqui conosco é um jornalista que também está se dedicando à escrita já há algum tempo, já desenvolveu vários livros, inclusive um deles já foi tema do nosso programa aqui no Espaço Online e hoje vem trazer uma obra nova que acaba de ser lançada aqui em São Paulo. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o jornalista Moacir Assunção, jornalista e escritor. Moacir, muito obrigado pela sua presença aqui. Luciana, que isso, mais uma vez eu que agradeço o convite e a possibilidade de participar e de dialogar com você sobre esse tema bastante interessante, né? Eu fico muito honrado de mais uma vez participar do programa e discutir esse tema que tanto é importante que está na ordem do dia com os recentes acontecimentos no Paraguai, né? A gente vai mostrar para vocês também a capa desse livro que acaba de ser lançado pelo Moacir, Nem Heróis, Nem Vilões, o livro que foi lançado pela editora Record e que já está disponível nas principais livrarias do país. Moacir, por que o interesse pela Guerra do Paraguai? Bem, Luciana, a Guerra do Paraguai é uma guerra longa, é uma guerra que durou 6 anos, a maior guerra que o Brasil participou, e é a segunda maior guerra do continente americano, só perde para a Guerra de Secessão, né? Então, o interesse pela Guerra do Paraguai surgiu ainda no tempo do colégio, quando eu lia sobre a guerra e me interessava. Depois, quando eu comecei a trabalhar como livreiro há muitos anos, eu vendi muito uma obra que se tornou muito conhecida na historiografia sobre a Guerra do Paraguai, que é o Genocídio Americano, de um jornalista chamado Júlio José Chiavenato. Esse livro me despertou fortemente o interesse que já era latente sobre a Guerra do Paraguai. Eu comecei a pesquisar e aí depois viajei ao Paraguai várias vezes, fiz muitas pesquisas, pesquisei a melhor bibliografia sobre o assunto e resolvi lançar o livro. Mas o tema me interessa ainda desde o tempo dos bancos escolares. Ele só foi se solidificando com o tempo. É um tema muito forte na minha trajetória. Agora, o fato de você ter estado lá, ter vivido de certa forma, né, ainda as repercussões dessa guerra, as histórias que acabaram sendo decorrentes justamente desse fato histórico, tem um outro componente histórico, pessoal muito importante, né? Claro, né? Quer dizer, quando eu cheguei lá, uma das coisas que eles achavam interessante era o meu sobrenome. Eu falava, você tem alguma ligação com... Seu sobrenome é descendente de espanhóis, porque é Assunção, o nome da capital, Paraguai. Aí eu explicava que não, na verdade o meu nome é de origem portuguesa, né? É o mesmo significado, a Ascensão de Nossa Senhora, né? Mas o fato de estar no teatro dos acontecimentos, e o teatro preservado, né? Porque, como a gente sabe, o Paraguai é um país que se desenvolveu muito pouco. Então, os locais do combate estão vivos ainda, a descrição dos livros antigos é basicamente a mesma. Eu estive nos principais campos de batalha, né? Tuiuti, Curupaiti, Riachuelo, todos os principais que a gente cita, a gente ouve citados nos livros históricos, e eles estão mais ou menos preservados como eram, porque ao contrário do Brasil, o Paraguai encontrou pouquíssimo desenvolvimento. Então foi muito forte estar no local onde as coisas se deram e poder comparar aquele lugar, geograficamente falando, com a descrição dos livros, né, dos vários livros antigos que eu tive acesso, né? O meu livro ele tem uma bibliografia de mais de 80 livros e vários deles são livros antigos escritos, ainda muitos no período em que ocorreram os acontecimentos. Então, tudo isso deixa a história muito mais viva, muito mais interessante, sem dúvida, porque você está, ao mesmo tempo que você está pensando com a cabeça, você também está pensando com os pés, você está visitando em loco os lugares onde os fatos se deram, né? Para refrescar um pouco a nossa memória, Moacir, conta para a gente qual que era o momento político, né, que estava se passando no Paraguai para que culminasse com esta guerra. Bem, a guerra se dá entre fins de 1864, mais especificamente dezembro de 1864, exatamente 100 anos antes do meu nascimento, por uma curiosidade. Eu nasci em dezembro de 1964, e ela se estende até março de 1870, com a morte do Francisco Solano Lopes. O Brasil vivia o Império, vivia na época talvez o melhor momento do Império, o auge do Império, quando a guerra começa. O Império de Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Essa guerra se dá nesse momento, consome muitos recursos do Império e morrem, não há dados assim fechados, mas a gente pode calcular que morreram aproximadamente 300 mil pessoas na guerra, o que é muita gente hoje, imagine naquele período, século XIX. E essa guerra acaba em março de 1860, quando é morto por soldados brasileiros Francisco Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai na época.
É uma guerra, um grande morticínio, e que essa guerra passou por várias interpretações no decorrer da história do Brasil. Na verdade, quase por 3 interpretações que são distintas uma da outra. E é uma guerra em que o Brasil, naquele momento, era uma superpotência. O Brasil era como se fosse os Estados Unidos atacando o Afeganistão, né? É uma guerra, e que essa guerra acaba precipitando também o fim do Império. Depois, 19 anos depois do fim da guerra, o Império acaba e os homens que proclamam a República, todos estavam na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, todos os grandes personagens da guerra da República Brasileira foram soldados na Guerra do Paraguai. O pai do Getúlio Vargas esteve na Guerra do Paraguai, Manuel Vargas. Então, na verdade, a República Brasileira quase que nasce no Paraguai, em consequência da guerra. E também com a guerra acaba a escravidão no Brasil, que era um anseio já muito antigo, e vários escravos brasileiros lutaram efetivamente na guerra e alguns receberam a sua alforria em decorrência da sua participação na guerra. E a guerra é simbólica, né? O principal personagem militar brasileiro, Duque de Caxias, é um personagem da guerra, né? O general Osório também é personagem da guerra, o Villagrán Cabrita, os grandes ícones do Exército estão presentes na Guerra do Paraguai. Aliás, a Guerra do Paraguai é a guerra que faz nascer o Exército no Brasil, que até a Guerra do Paraguai o Brasil não tinha um exército que podia chamar de um verdadeiro exército. Na verdade, a base militar do Brasil era a Guarda Nacional. Não era o Exército. O Exército surge em decorrência da Guerra do Paraguai. Ou seja, uma guerra que tem muitos fatos e personagens históricos que muita gente nem imagina a importância disso, inclusive para o Brasil. Exatamente. Quer dizer, uma guerra que ela foi fundamental para a construção do Brasil atual, com essas fronteiras que nós temos hoje, e foi fundamental para a construção do Cone Sul também, né? A dependência paraguaia nasce dessa guerra, a ligação Paraguai com o Brasil nasce dessa guerra. O Brasil é aliado da Argentina e do Uruguai nessa guerra, e luta contra o Paraguai. São 3 países contra um, parece que é uma covardia. No entanto, o país que foi atacado, o Paraguai, era uma potência militar de fato. O Paraguai, na época, tinha 80 mil homens em armas. Era o maior exército da região. O Brasil tinha um exército de 19 mil homens. A Argentina tinha um exército de 12 mil e o Uruguai tinha um exército de 2 mil, aproximadamente. Então, é uma guerra cruenta, que se dá no momento de formação dessas nações, formação dessas fronteiras históricas, e que acaba causando uma série de mudanças na política brasileira, na política interna, na política externa brasileira. E essa guerra marca a história desses países, naturalmente, é muito forte, né? Até hoje há reflexos no Paraguai um pouco dessa presença brasileira na época da guerra. Para o bem ou para o mal... Essa influência ainda pode ser sentida. Ainda pode ser sentida nos dias de hoje, claro que assume uma outra figura, né? Mas essa influência ainda é perceptível nos dias de hoje, né? E não só em relação aos brasileiros, como em relação aos argentinos no Paraguai também. Então é uma guerra, para o bem ou para o mal, ela marca muito fortemente o surgimento desse país, e curiosamente esses países são os países que formam o Mercosul. Então o Mercosul nasce de 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Exatamente os 4 países que estiveram envolvidos na Guerra do Paraguai. Por isso que ela é um pouco o germe do Mercosul, né? E o principal objetivo em disputa na época qual era? A guerra é causada por questões territoriais e por uma série de desencontros diplomáticos, né? Mas havia uma questão territorial de fundo, e depois isso nessa sequência, acabam acontecendo uma série de equívocos diplomáticos que levam à guerra, que não era objetivada pelo Brasil. O Brasil não queria essa guerra, pelo contrário. O Império estava muito bem naquele momento. O Império tinha acabado de derrotar a Argentina poucos anos antes. E tinha acabado de conquistar a hegemonia na região. Então o Império não queria uma guerra. Essa guerra surge em decorrência de uma série de equívocos diplomáticos, que eu cito todos eles no livro, e havia de fundo uma disputa territorial entre Brasil e Paraguai, entre a Argentina e o Paraguai. O Paraguai já tinha sido uma província argentina, né? Essa guerra no fim, é um grande equívoco diplomático que conduz a uma guerra cruenta que ninguém esperava. Ou pelo menos o Brasil não esperava, a Argentina não esperava, o Uruguai não esperava. Hoje nós estamos falando um pouco mais sobre história. Quem está conosco é o jornalista e escritor Moacir Assunção, ele que acaba de lançar o livro Nem Heróis, Nem Vilões, que trata sobre a Guerra do Paraguai. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, você pode ler inclusive este livro, cuja capa aparece agora no seu monitor, Nem Heróis, Nem Vilões, pela editora Record. E você pode também consultar este site, que poderá também
inclusive te fornecer maiores informações também a respeito deste trabalho. O blog do Moacir Assunção.blogspot.com. No próximo bloco a gente volta a conversar com o Moacir, nosso convidado sobre o tema de hoje. Espero que você continue conosco e até já.